Esperar e nos mover a partir de uma promessa de Deus foi um dos grandes desafios que Daniela e eu vivemos em função do processo do tratamento da leucemia, depois do transplante e culminando com uma pneumonia em janeiro de 2023, que quase o levou a óbito. Que desafio para nós, esperar em Deus. Esperar em Deus é um grande desafio e muitas vezes em circunstâncias bem difíceis. E é possível que nesse processo de situações difíceis as situações ainda piorem e Deus ainda assim nos convida a esperar nele. Caleb e Josué estão diante de uma situação difícil. Quando eles voltam junto com os 10 espias para relatar o que viram na terra que eles foram visitar, é muito interessante o relato que eles fazem e o relato que os 10 espias fazem. Muitas vezes, o maior desafio nosso é esperar em Deus e esperar em circunstâncias não muito fáceis. E aqui, Caleb e Josué, eles mencionam em seu relato a situação difícil que realmente está diante deles, é a realidade. Diante dos olhos humanos é uma impossibilidade tomar posse daquela terra que Deus está dizendo que é deles. Eles não discordam da percepção da realidade dos outros, que os outros 10 espias têm, mas eles têm uma outra percepção junto com a realidade difícil que está diante deles, é a percepção da promessa de Deus. Tanto que depois em Números 13, quando ele traz esse relato Caleb, Josué em Números 14 vai dizer assim: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Então, aqui, Caleb e Josué deixam claro que a fé deles, aquilo que os impulsiona a dizer, vamos entrar nessa terra, não é baseado em probabilidades humanas ou em suas capacidades, mas é baseada numa promessa de Deus, se o Senhor se agradar de nós. Então, que coisa preciosa, que a percepção de Deus e de sua promessa faz diferença neste momento diante de uma situação muito difícil. Então, nessa primeira fala, quando Caleb, em Números 13, diz, vamos avançar porque nós temos capacidade, parece presunção de Caleb. Mas é interessante que nesse momento, no segundo momento, é que fica claro que não é uma presunção baseada em sua capacidade humana, mas de que se o Senhor nos dará essa terra. Então, querido e querida, Caleb, diferente dos outros que partem de uma murmuração, Caleb não parte de uma murmuração. A realidade é a mesma. Os 10 espias murmuram. Da murmuração parece uma espiral ascendente. Preste atenção. Olha só como eles começam com a murmuração. Aí eles têm uma explicação para aquela falta, para aquilo que está errado. E aí eles já terceirizam o problema. Como Deus nos traz aqui? Como você nos lidera e nos traz para uma situação dessa? Alguém é culpado de estarmos diante de uma terra que nós não podemos conquistar. Então, o quanto quanto as circunstâncias que nos cercam da vida nos levam muitas vezes a essa espiral de murmuração, de olhar para a falta e então de querer culpar alguém porque estamos diante da circunstância, quando Deus nos pede a experimentar dele diante da circunstância de dificuldade, diante de terras prometidas que ele quer nos dar, mas ele quer nos dar não porque nós somos capazes de conquistar, mas porque ele quer dizer que se ele se agrada de nós, ele nos dá. Então, isso quer ser uma experiência nossa com Deus, uma experiência nossa de dependência de Deus, e de Deus ir à nossa frente e nos dar as vitórias que ele quer nos dar. Então, Caleb, ele traz uma fala do que é o bom na terra. Ele traz a fala do que é o bom na terra, ele é uma construção realista, mas positiva. Então, se o Senhor se agradar, e com isso ele não termina em desespero, assim como o povo, assim como os 10 espias levaram o povo ao desespero, o Números registra isso. Então, mas esperança.
As circunstâncias que nos cercam são experiências tremendas de experimentarmos Deus para intervir em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos esperar em Deus. Então a fé é quando eu creio que esse Deus existe. Não só creio no que ele diz, mas eu creio no que ele existe. E creio que ele pode intervir em minhas circunstâncias de minha vida. Em muitos momentos no processo de tratamento do Daniel, nós estávamos ali dizendo: Deus, teu é o poder, tu é a glória, e para sempre amém. Teu é o governo, o domínio. E teu é o governo e o domínio da vida do Daniel. A vida dele está em tuas mãos. Então foi uma experiência tremenda de entrega, mas ao mesmo tempo de crer: Deus, tu podes tocar Daniel. E por mais de uma vez, queridos, Deus tocou o Daniel. Lembro de uma madrugada, quando eu acordei, sábado para domingo, quando nós iríamos para Brasília para fazer um novo exame, porque o corpo dele estava tomado de manchas pretas no exame do PET scan, de linfonodos no corpo por causa da leucemia, e não podia fazer o transplante nessa situação. E naquela madrugada, Deus me acordou. E eu acordei com as mãos no peito do Daniel, orando: Deus, cura o Daniel. Por 3 vezes, queridos, Deus cura o Daniel, Deus cura o Daniel. Chegamos e o quarto se encheu da glória de Deus. Na segunda-feira chegamos para o exame. Queridos, não havia uma mancha no corpo dele, não havia um linfonodo. O médico disse: o que aconteceu? Nós sabíamos o que aconteceu. Deus interviu. Então, são essas experiências, queridos, que Deus quer que nós tenhamos com eles. Experiência de entrega. Ele continua sendo Deus se ele curar. Se ele não curar, ele continua sendo Deus também. Mas essa experiência profunda com o poder de Deus intervindo em circunstâncias da nossa vida. Agora, esta foi nossa experiência. Nós caminhamos com pessoas que viveram experiências profundas com Deus, de depender, de esperar em Deus a partir de promessas que Deus deu para a sua vida. E como isso foi encorajador para nós lembrar nesse tempo de pessoas que esperaram em Deus e Deus foi fiel e a sustentou no caminho. Agora era a nossa vez de viver. E quando nós testemunhamos, agora pessoas também podem dizer: uau, eu posso passar desertos, porque Deus pode caminhar comigo assim como caminhou com Daniel e Laene. Seja como for, que Deus vai intervir. Então, imitar a fé um do outro. Eu quero colocar aqui algumas decisões que tomei a partir desse estudo. De que forma eu posso mostrar a minha fé para que as pessoas também possam ser encorajadas a crer nesse Deus, que ele existe e ele se importa conosco e pode intervir em nossas circunstâncias, como diz Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, precisamos crer que ele existe e nos aproximar dele. Então, eu quero me encontrar com Jesus quando leio a palavra, não quero só ler a palavra em meu devocional, me encontrar com a palavra, mas me encontrar com Jesus quando eu leio a palavra e ouvir a Jesus, ouvir a Deus em relação à minha vida, mas também em favor daqueles que ele tem me dado para caminhar em discipulado. Também quero buscar palavras, promessas específicas de Deus para cada etapas da vida ou circunstâncias que eu estou vivendo. Promessas de Deus para a minha vida com Daniel, promessas de Deus para o ministério, promessas de Deus para cada projeto, promessa, uma palavra específica de Deus para a vida de cada um dos meus filhos, das minhas filhas, de netos, palavras nas quais eu quero me agarrar e dizer: se o Senhor se agradar de mim, esta é a palavra que o Senhor tem dado e o Senhor vai cumpri-la. E também, algo que tem sido muito especial, uma decisão que tomamos, e eu de forma especial tomei nesse estudo, é fazer como eu tenho vários versículos que eu registro na Bíblia, com nomes ou com datas, que foram palavras especiais, promessas especiais de Deus que eu ouvi, eu quero transformar algumas que foram de situações de nossa vida muito especiais que vivemos, principalmente para mim, como quadros, como um memorial em nossa casa, celebrando isso que Deus
falou e que Deus cumpriu, e algumas está cumprindo e outras ainda vai cumprir, mas palavras nas quais nos agarramos. E então, assim como Josué, nós também queremos dizer, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor prometeu isso, e eu posso me agarrar naquilo que o Senhor prometeu, porque eu tenho experimentado Ele em minha vida, como um Deus que cumpre aquilo que Ele promete, porque Ele é um Deus real, com quem eu posso me relacionar. Então, estamos falando nesse estudo de Moisés e de Josué. Esse é o nosso terceiro estudo desse módulo, como Moisés discipula Josué. E como Moisés teve, Josué teve tanto Moisés como Caleb, como um modelo de fé. Então, o discipulado é influência, é perceber como o outro tem experiências com Deus e querer ter experiências assim também com Deus, querido. Não só que os outros vivam coisas profundas com Deus, conheçam Deus profundamente. Discipulado é ser influenciado por pessoas que têm experiências profundas com Deus, mas que me levam a querer ter experiências profundas com Deus, que só eu posso ter. Ninguém pode ter experiências profundas com Deus em meu lugar. Então, querido e querida, caminhe em discipulado com homens e mulheres de fé, que creem que Deus existe e que creem no poder de Deus que intervém em suas vidas. Testemunhe aqui como Deus tem intervido em sua vida. Quais são as promessas que Deus tem falado com você? Um abraço.